obriga a parar de olhar para o chão, para a terra e olhar para os céus. É uma carta que ensina a ser íntimo de Deus. Foi uma carta oriunda do profícuo ministério de Paulo. Toda a Ásia foi abençoada com apenas 2 anos da presença deste homem de Deus em Éfeso. Estudando mais a miúde a carta e a igreja de Éfeso, nós vemos que a cidade tinha 200.000 habitantes, 100.000 habitantes eram cristãos. Era tão forte essa notícia de que Demétrios, na cidade de Éfeso, fez um motim, convidou as pessoas a protestar contra Paulo, porque Paulo estava tirando a fé da deusa Diana e a maioria estava recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Então veja que a presença de Paulo na cidade de Éfeso fez de fato uma revolução no reino espiritual. Que Deus levante mais Paulos, que Deus levante mais homens e mulheres, que por onde passarem faça uma revolução de tal forma que até mesmo os idólatras vão reclamar que estão ganhando pouco, porque estão vendendo poucas relíquias da deusa Diana. Então, meus amados, isso tudo está registrado em Atos capítulo 19 e 20. O evangelho de Éfeso se espalhou e fora por todos os lugares. Toda a epístola aos Colossenses é um convite a olhar para cima, olhar para Cristo, contemplar agora. Quando você observa, por exemplo, o capítulo 1 de aos Colossenses, nós vemos ali Paulo destacando a fé dos colossenses. Interessante que, se você analisar a literatura epistolar, você vai ver que provavelmente Paulo não esteve em Colossos. Quem esteve lá foram os discípulos, mas os discípulos aprenderam tanto, mergulharam tanto, foram tão cheios de Jesus que por onde eles passavam levavam o evangelho, porque o evangelho de Jesus é uma alegria que gera alegria. O evangelho é um discipulado constante, um evangeliza o outro, fala para o outro, fala para o outro, como a descoberta de Jesus entre Filipe e André, um fala para outro, outro fala para outro. Jesus é elevado ao céu, os discípulos levam a mensagem e eles saem por todo mundo pregando, vão para Samaria, entra por todas as cidades, entra em Antioquia. Depois Paulo vai pelas cidades e um fala para o outro fala para o outro, primeiro século, segundo século, terceiro século, e chega até nós, porque um fala para o outro, e assim sucessivamente. Se Jesus não voltar, mas eu espero que Jesus volte logo. Então Paulo destaca a fé dos colossenses, como eles exercitavam a fé. Capítulo versículo 4, também Paulo fala da esperança dos colossenses, aquela esperança viva, santa, a esperança do arrebatamento, do retorno de Cristo. Capítulo 1, versículo 5, fala também de Epáfras, o pastor dessa igreja, como ele cuidava da igreja, como ele tinha cuidado com o ensino, com o discipulado. Também fala da oração. Capítulo 1, versículo 9, tem uma oração extraordinária que Paulo faz ali pelos colossenses. A oração de Paulo, ele diz ali: não cessamos de orar por vós e de pedir para que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ele usa a expressão grega epignosis, plenitude. Ele fala do pleno do conhecimento, a revelação perfeita de Deus, à medida que eles estudam a palavra, meditam na palavra, à medida que eles oram e adoram a Deus. A ciência de Deus ia tomando a sua mente, o seu coração, e isso era o suficiente para que eles pudessem manter os olhos fixos nos céus. No versículo 13, Paulo fala da obra de Cristo, e ali ele destaca uma das coisas mais maravilhosas realizadas por Cristo. Ele diz: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, nos tirou das potestades, do meio, do centro, do núcleo das trevas. Quem está em treva não consegue ver, não consegue enxergar. Quem está em treva, lamentavelmente, apesar do animalzinho, o porco, ser uma carne tão boa, muitos gostam, mas se você analisar o porco, ele só olha para o chão, ele não consegue olhar para o céu. É diferente daquele que recebe
Paulo diz que o Senhor nos tirou daquele reino, daquele núcleo das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós encontramos aqui a obra de Cristo, a onisciência de Cristo. Ele nos transportou para o reino do seu Filho. O reino do seu Filho é um reino de alegria, é um reino de gozo, é um reino de satisfação, é um reino de revelação, é um reino de milagres, é um reino que você está com os seus pés aqui, mas a sua cabeça está no céu, porque agora você tem a mente de Cristo, você tem o coração de Cristo, você tem a visão de Cristo, você tem as mãos de Cristo, você tem os pés de Cristo. Onde você chega, Cristo chega. Onde você põe a mão, Deus põe a mão. Onde você coloca os olhos, Deus coloca os seus olhos. Veja que agora você está nele. Quem está nele é diferente. Quem está nele tem uma atitude diferente, um comportamento diferente. Quem está nele tem uma maneira de viver diferente, uma maneira de gastar dinheiro diferente, uma maneira de namorar diferente, uma maneira de conversar diferente, uma maneira de agir com o esposo diferente, uma maneira de andar completamente diferente, porque ele está em Cristo, Cristo está nele, e quando ele anda, Deus anda com ele, o céu anda com ele. Nós estamos na presença de Deus em sua vida. Paulo destaca a grandeza de Cristo nessa epístola de tal maneira que no capítulo 1, versículo 16, ele diz que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ele traz à tona a revelação de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio, em um princípio, quando as coisas para os homens não existiam, mas Deus é antes da existência e depois da existência. Então Deus trouxe à tona tudo que nós podemos ver, e ele coloca aqui que Cristo estava ali juntamente com o Pai, criando todas as coisas, destacando a onipotência de Deus. Nele foram criadas todas as coisas, isto é, a supremacia de Cristo. Também no versículo 17 diz que ele é antes de todas as coisas, e no versículo de número 26, capítulo 1, ele fala do mistério que esteve oculto nos séculos eternos, o mistério que esteve oculto, escondido. Muitas pessoas, muitos profetas veterotestamentários não conseguiam ver, mas Cristo estava ali nas cristofanias, nas teofanias. Cristo estava ali apontando para frente, apontando a família de Abraão, quando o próprio Deus diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos o mistério. Cristo é um mistério na vida do crente, na igreja, por onde passamos. É um mistério, o mundo não entende, as pessoas não compreendem, olham para a gente e dizem: mas como pode? Você trabalha igual eu, ganha salário igual eu, trabalha de segunda a sábado igual eu, toma trem lotado, ônibus lotado, você é metrô lotado, enfrenta o trânsito, e você chega em plena segunda-feira, cheio de alegria, esboça um bom dia, parece que esteve descansando, enquanto você esteve o final de semana todo adorando, exaltando a Deus. Eles não entendem, não compreendem, porque em você Cristo habita, Cristo vive, Cristo brilha. Por isso é um mistério. Versículo 7, Paulo fala que Cristo em vós é a esperança da glória. Aqui nós temos a esperança da glória, que retrata exatamente a esperança do retorno de Cristo, a esperança do arrebatamento da igreja. Paulo, com maestria, fala isso em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 1 aos Coríntios, capítulo 15, 57 e 58. Ou então, quando nós vimos a segunda fase da segunda vinda de Cristo, Mateus capítulo 24, Zacarias capítulo 14, Apocalipse capítulo 19, quando fala da vinda do Senhor vindo em glória. Paulo fala isso, esperança da glória. Isso demonstra que nós temos esperança, que muito em breve a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados, num abrir e fechar de olhos, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Fala exatamente dessa esperança maravilhosa. No capítulo 2, Paulo fala no versículo de número 3: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Irmão, o que seria isso? Todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Não é isso que todo mundo procura? Não é isso que todo mundo busca? Nós não vamos às universidades, nós estudamos, nós lemos, nós pesquisamos, nós fazemos ciências e tal, e vamos atrás de tesouros de sabedoria. Mas aqui Paulo diz que em Cristo estão todos os tesouros. Eu fico pensando que quando Jesus voltar, entrar a grande tribulação,
tribulação, grande tribulação, e quando na segunda fase, da segunda vinda de Cristo, quando o anticristo colocar todas as nações contra Israel, porque Israel não vai adorá-lo, porque ele vai querer ser adorado como Deus, em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, Israel não vai aceitar. Então acontecerá a grande batalha, chamada Batalha do Armagedon, no Vale do Megido, quando todos estiverem contra Israel, as nações todas contra Israel, diz a Bíblia que aparecerá Israel clamará pelo ungido do Pai, e naquela hora aparecerá o sinal da vinda do Filho do Homem, vindo cumprindo poder e grande glória, cumprindo Mateus capítulo 24, e ele só dará uma sopa. Está lá em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, o Senhor fará assim, ó, aí acaba de Cristo, acaba todas as pessoas que o perseguem, e depois será estabelecido o milênio. O milênio é um período de maravilha, de paz, de longevidade. A pessoa com 100 anos ainda é jovem. Eu estava estudando sobre Sara hoje e vi que Sara teve uma grande possibilidade, é possível que seja verdade, que Sara tinha um dom de rejuvenescimento, porque uma mulher de 90 anos, se ainda cobiçada pelo rei, 90 anos já é uma idade avançada. Ela tinha uma pele bonita, ela tinha, traços que o rei ficou encantado por ela. Então, isso é o rei Abimelé. Eu fico imaginando que essas coisas serão totalmente ampliadas na época do milênio. Na época do milênio, a pessoa com 100 anos ainda é jovem, 200 anos jovem. Eu vou casar com você, quantos anos você tem? Eu tenho 190. E você? Eu tenho 200. Então vamos nos casar. Olha só, o milênio as coisas voltam à normalidade. E isso é tão possível que até a ciência, um livro que foi escrito por um cientista da universidade lá de Jerusalém, disse que daqui para frente vai acontecer medicamentos, pílulas, uma série de coisas que a pessoa vai ter condição de viver até 160, 170 anos. Isso é provado científico. É claro que é uma marca revelação que no milênio de fato vai acontecer isso. Mas eu fico imaginando todas essas coisas no decorrer do milênio. Mas por quê? Exatamente porque você, como homem de Deus, como mulher de Deus, sobre viver em Cristo, sobre olhar para Cristo, sobre colocar sua vida no altar e andar na direção do Senhor. Quando chega no capítulo 2 de aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala de um problema grave que muitas pessoas estão vivendo hoje, que é as falsas doutrinas. Capítulo 2, versículo 8, ele fala das vãs filosofias, das vãs sutilezas. E essas vãs filosofias, meus amados irmãos, religiões que destacam a importância do homem, o antropocentrismo, o humanismo secular, as ideologias, negação do criacionismo, gente que procura melhorar o homem caído, como eu disse, e nessas heresias nós encontramos o sincretismo evangélico, não religioso, mas o sincretismo evangélico desfiado. Nós encontramos o ecumenismo, encontramos o relativismo, que diz que hoje nada é verdade, a verdade é apenas focal e não absoluta. A verdade absoluta não existe. A verdade é para você, mas para o pessoal lá do outro lado do mundo, a verdade é outra. A verdade para você pode ser Cristo, mas lá do outro lado a verdade é Buda, Siddhartha Gautama. E dentro dessas circunstâncias, no chamado relativismo, não existe verdade absoluta. E também a ousadia herética que está surgindo principalmente aqui no Brasil, dentro da chamada teologia relacional, que diz que Deus não é tão sábio assim, Deus não é tão suficiente assim, Deus não é tão poderoso assim. Deus aprende com os homens, Deus evolui com os homens. Quem pode aceitar uma teologia dessa? Tudo isso relaciona-se com o que Paulo fala em aos Colossenses capítulo 2, versículo 8, filosofias e vãs sutilezas, também questões relacionadas ao judaísmo, problemas sérios que vivemos hoje em dia. Às vezes alguns cristãos saem do Brasil, vão para Israel e voltam ao judeu, batizam de novo no Rio Jordão. É uma série de detalhes que nós não podemos aceitar. Amamos os judeus, respeitamos os judeus, mas nós somos cristãos, nós estamos em Cristo. Veja que Paulo vai descrevendo todos esses problemas, essas ideias, essas doutrinas que estavam rondando
ele fala: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Então veja, sepultado, quando você recebeu Cristo, você desceu as águas. Quando você recebeu Cristo, você enterrou o seu passado, você enterrou o seu pecado, você enterrou as suas tendências, você nasceu de novo. E quando você foi submerso, você ressuscitou juntamente com Cristo. Quando chega no capítulo 2, versículo 16, Paulo fala de um problema, porque vão surgindo facções, vão surgindo denominações, vão surgindo grupos heréticos e querendo se posicionar numa condição de mais sábio, mais entendido, mais santo. E Paulo diz: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, duas horas ou sábados no plural. Isso aqui é para derrubar, sabe, esse problema desses sabatistas, sábados no plural, porque Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso alívio. Quando nós recebemos Cristo, nós recebemos o Shabat. O Shabat é o próprio Cristo na nossa vida. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e Ele vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Então veja que a epístola aos Colossenses é um tratado, é um chamado à responsabilidade, é um chamado a acordar, estar de pé e olhar para o céu. Por isso que a temática de vocês, olhe para cima, é bem interessante. Chega no capítulo 3, nós temos, em razão disso, de tudo que foi dito, se você já ressuscitaste ou ressuscitaram com Cristo, então veja que aqui no capítulo 3 está o nosso foco, está a nossa visão, está a nossa pátria, está a nossa casa, está o nosso descanso, está a nossa missão. Se vocês já ressuscitaram, isto é, se vocês nasceram de novo, se vocês de fato não são apenas religiosos, vocês de fato não seguem apenas a religião do pai e da mãe, se vocês de fato vêm à igreja porque tem um compromisso com Cristo, se vocês de fato têm a mente de Cristo, se vocês de fato foram transformados, renovados, restaurados, se vocês encontraram Cristo, então qual é a missão de vocês a partir de hoje? Portanto, conjunção conclusiva, porque você tem que pensar nesse portanto, uma transitoriedade do capítulo 1, capítulo 2. Portanto, assim sendo, como consequência, ou apoiando nas doutrinas expostas, então buscarem as coisas que são acima. Só podemos mesmo continuar olhando para cima, esse ser, se já ocorreu a transformação, se já ocorreu a renovação, se de fato você vem à igreja para adorar e buscar a presença de Deus, se de fato você tem prazer em orar, prazer em estudar a Bíblia, prazer em evangelizar, prazer em falar de Jesus, prazer em andar com Deus, satisfação, nada mais é importante na sua vida do que servir a Deus. Não tem dinheiro, não tem curso, não tem bens, nada mais é importante do que servir a Deus. Servir a Deus é a meta, servir a Deus é o foco, servir a Deus é a visão, servir a Deus é praticamente o foco principal da sua vida. Servir a Deus. É claro que paralelamente a gente trabalha, paralelamente a gente vai à escola, paralelamente a gente faz os nossos cursos, leciona e tem a empresa, mas o foco, o importante, principal e fundamental é servir a Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Aleluia. Então aqui nós temos o exercício, as atitudes, o costume de uma vida doravante totalmente diferente. E Paulo destaca aí alguns imperativos importantes. O versículo 1: se você de fato ressuscitou, se você de fato está olhando para cima, o versículo 1 diz: buscar. É o primeiro imperativo, buscar. Está aí no versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Se você já ressuscitou, então agora o negócio é buscar. Mas como buscar? É buscar a palavra, é buscar em oração, buscar a revelação, é estar diante dele, ouvir Deus, falar
Deus trabalhar, e Deus vai trabalhando, Deus vai limpando, Deus vai colocando as coisas até chegar no ponto certo. Interessante como ela coloca, esse buscar está relacionado exatamente com o interesse, com o desejo de estar diante de Deus todos os dias, todos os momentos, todos os instantes, andar com Deus, viver com Deus, falar com Deus, ouvir Deus, é ter uma intimidade tal qual tinha os profetas veterotestamentários. Fica olhando a intimidade de Davi com Deus, a intimidade de Abraão com Deus, a intimidade de Jacó com Deus. E esses homens não eram nem tão santos assim. Davi tinha uma coletânea de pecados, mas eles souberam se arrepender na hora certa. Davi até escreveu o Salmo 51 para que todos conhecessem o seu pecado. Abraão tinha uma evolução, mentiu uma vez, mentiu outra vez, mas ele estava crescendo e ele tornou-se o pai na fé de todos os que creem. Então veja que esse buscar é contínuo. À medida que você vai buscando, você vai crescendo, você vai compreendendo, você vai recebendo a epignosia, a revelação de Deus, o entendimento de Deus, e chega um momento que você vai passar a ter a mente de Cristo. Então você vai pensar como Cristo, você vai agir como Cristo, você vai perdoar como Cristo, você vai estender a mão como Cristo, e aí quando você chega, Deus chega junto com você. Então, se já ressuscitasse, buscar, eu só vai o relógio não manda parar. Segunda coisa, pensar nas coisas que são de cima, capítulo 3, versículo 2. Terceira coisa, capítulo 3, versículo 5, mortificar. Quarta coisa, despojar. Quinta coisa, revestir. Sexta coisa, suportar. E sétima coisa, perdoar-vos. Então, a partir de Cristo, a partir da experiência com Deus, nós então podemos olhar para Cristo. Quando você olha para Cristo, irmãos, algumas coisas interessantes acontecem. Por exemplo, olhar para cima é uma doutrina, faz parte da vigilância. São João capítulo 4, versículo 35, Jesus diz: erguei os vossos olhos. Nós vamos ver sempre isso. A mulher que andava encurvada porque tinha um espírito que o curvava, mas quando ela encontrou com Cristo, ela aprendeu a olhar para cima, ficou ereta, ficou curada. Ou quando o Estevão, apedrejado, perseguido, fitou os olhos do céu, enquanto as pessoas estavam querendo matá-lo, estava vendo Cristo, porque o seu olhar estava para Cristo. Quem olha para Cristo não sente essas dores, essas mágoas, essas situações que acontecem no mundo natural. Ou Hebreus capítulo 12, versículo 1, versículo 2, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, meus queridos irmãos, jovens em Cristo Jesus, vamos olhar para cima. Não vamos desviar o nosso propósito. Como é que a gente olha para cima? Exercitando a espiritualidade. Olhamos para cima quando perseveramos em oração. Lucas capítulo 18. Olhamos para cima quando estudamos a Bíblia, buscando da palavra a revelação. Olhamos para cima quando evangelizamos e discipulamos, nos preocupamos com os outros. Olhamos para cima quando praticamos a renúncia. Olhamos para cima quando obedecemos. Olhamos para cima quando exercitamos a santificação. Seria paz com todos? Que é a santificação. Continue olhando para cima. Continue olhando para cima, enchendo-vos de dons espirituais, praticando o fruto do Espírito, sendo uma bênção, influenciando os outros jovens. Olhem para cima, sabendo dizer não aos prazeres da carne. Olhem para cima. Olhem para cima e vejam o noivo que está voltando. Olhem para cima, sendo honesto. Olhem para cima, aguardando o arrebatamento da igreja. Conta-se uma história que um homem caminhava vacilante pela estrada, levando uma grande pedra na mão e um tijolo na outra. Nas costas ele carregava um saco de terra, em volta do peito ele trazia muitas vinhas penduradas, e na sua cabeça uma grande arma. Esse homem caminhava pela estrada. Lá um determinado dia, um viajante encontrou com ele e disse: por que você traz essa grande pedra nas suas mãos? E o papai disse:
ia tirando outra. E num determinado dia ele ficou vazio e livre. Assim somos nós, se não tirarmos os pesos que este mundo horizontal coloca sobre nós vamos ter condições de mundo e olhar para cima. Quando encontramos Jesus, Ele nos deu a liberdade, porque fomos livres e agora podemos olhar para cima. De repente tem algum peso que atrapalha a sua caminhada, a sua jornada. Olhe para Cristo e deixe cair tudo aos pés da cruz, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, logo após a Ele. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O relógio não vai parar, retorna a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe nosso pastor Elias Cross pela palavra pregada nesta noite. Amém? Eu quero desde já agradecer, até pedir, chama a Luciana para mim, por favor, de cada um cantinho, para os líderes. Nós vamos fazer uma coisa bem rápida aqui. Mas eu quero apresentar também o líder daqui do Jardim São João, o senhor Danilo. Fique de pé, Letícia, também, que são os líderes aqui do Jardim São João. Deus abençoe. O que diremos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Nós vamos fazer um trabalho na Semana da Criança e nós vamos dar de presente uma cesta de chocolate e guriza. Guloseimas. E a coisa é gostosa, né? Cada um aí já ficou com a boca cheia de água, né? Glória a Deus. E nós estamos com a lista, a Luciana vai estar aqui. Eu queria pedir que todos os líderes pegassem uma lista desta para estarem formando esta cesta. Vocês vão formar a cesta nas vossas congregações e tirar a foto, depois passar para mim. E aí a gente, um dia, na Semana da Criança, vamos fazer um sorteio e vai ser um negócio bem legal, tá bom? E vamos fazer um convite para vocês estarem vendendo nas congregações. Aquele que vender mais vai ter um sorteio também, extra, vai ser bem interessante, tá bom? Então eu queria pedir os líderes aqui, por favor, ficar de pé. E a nossa irmã Luciana vai estar entregando para vocês, os líderes, por favor. Isso aí, Luciana. Aí está. Se tiver algum líder que faltou, alguém fique no lugar dele para a gente poder entregar para todas as congregações. E se não tiver, nós entregamos para os pastores que estão aqui. Mas todos precisam estar cientes desta lista aí, tá bom? Para que nós possamos fazer esse trabalho para realmente arrecadar fundos para o nosso caixa, tá bom? Eu quero apresentar uma jovem que eu conheci aqui no Jardim São João, que é a minha noiva, Ana Lúcia, tá bom? Que foi líder da regional aqui no Jardim São João. Amém? E assim eu quero passar para o meu pastor Adelino, para fazer o tema. Jovem, eu amo vocês. Deus abençoe. Eu sei que esse ano foi difícil, não foi fácil. Becky, muito obrigado. Deus abençoe. Vocês sacrificaram para estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. O ano que vem vai ser melhor. Vamos trabalhar com mais ênfase, mais vontade, mais desejo, porque nós estamos ainda na pandemia. Nós não saímos ainda da pandemia, nós estamos ainda nela. Mas que Deus abençoe cada um de vocês, pastores. Obrigado pelas cooperações de vocês. Estar ali anunciando o congresso, anunciando os ensaios. Obrigado, pastor Alessandro, por estar conosco aqui, tá bom? E pastor Ademir, obrigado por ter apoiado e estar conosco, tá bom? Eu não quero já passar para o Senhor. Vai ter cantina, vocês não vão para cá sem comer, não. Tem uma cantina aí no fundo, por favor. Gilson, Deus abençoe. Muito obrigado por ter nos ajudado aí na filmagem, tá? Muito obrigado. Deus abençoe, pastor.
Eu quero também agradecer, expressar aqui a minha gratidão aos pastores, colegas, amigos, pastor Alexandre, líderes de guarda, pastor Elias Ross, pastor Diniz esposa. Muito obrigado pela presença. E todos vocês, na pessoa dos pastores, eu abraço a todos hoje. Eu quero convidar aqui o pastor Edilson. Querido, se você quiser abaixar um pouquinho. Isso. Pastor Edilson vai fazer essa oração. Vamos ficar em pé? Vamos? Pastor Edilson vai orar. E eu convido depois o nosso irmão Evilásio, o senhor está bem. Pode, pastor Edilson.